Bom dia a todos, aqui quem fala é o professor João Paulo Damasio, professor da UFES Angicos, professor de empreendedorismo da UFES Angicos. Agora iniciamos mais um Você Empreendedor, uma programação de ação da Ineagro Cabugi, a nossa incubadora multissetorial e tecnológica aqui da UFES Angicos. E hoje vamos tratar sobre um assunto de grande importância, na verdade, hoje temos aqui um bate-papo com o Stefferson, com a temática Irrigmax, startup da UFES Angicos, especialista em tecnologias e métodos de análise variáveis para irrigação. A gente vai bater um papo com o Stefferson, que é o mentor da startup Irrigmax, que vai falar um pouco sobre o trabalho que vem desenvolvendo. É isso, Stefferson? Olá, bom dia a todos os ouvintes. É isso mesmo, João Paulo. Nós vamos falar sobre a Irrigmax já faz um ano, mais de um ano, que a gente começou aquela semente da ideia da Irrigmax e hoje a gente já está colhendo os resultados, os primeiros resultados da nossa startup e da nossa pesquisa que a gente vem realizando junto ali o Distrito Irrigado do Baixo Açu. A gente sempre vem falando aqui sobre esse universo do empreendedorismo, da inovação, sempre traz a definição das startups, que são metodologias de criação e desenvolvimento de ideias de negócio, são espécies de empresas, mas empresas com viés tecnológico, empresas com início de processos com custos menores, empresas mais high-tech, que têm também um tempo de vida mais rápido, muitas vezes vinculados ao projeto. E quando essas empresas elas nascem dentro do ambiente da universidade, normalmente ela é aliada à pesquisa, pesquisa, extensão, inovação, e são modelos de prestação de serviços e de soluções a problemáticas do mercado, seria mais ou menos isso a Irrigmax. O que é a Irrigmax, Stefferson? Bem, inicialmente a Irrigmax, com o nome Irrigmax, maximizar a irrigação, ou seja, não é aplicar o máximo de água que você pode, e sim a melhor maneira de você aplicar água e ter o maior rendimento daquilo. Não é usar nem água de mais, nem água de menos, é usar a quantidade adequada de água na planta. E foi nesse sentido, que a Irrigmax começou, porque a gente tem um problema na região, e não é só no semiárido, de modo geral, generalizado mundialmente, problema de eficiência do uso da água. E a água, ainda mais nos cenários hoje de mudanças climáticas, é um recurso bastante valioso, e se tornando cada vez mais escasso. Foi nesse sentido que a Irrigmax foi criada. Então, a Irrigmax, ao mesmo tempo que é um projeto de pesquisa científica, sim, seria isso? Sim. Ao mesmo tempo, ela é uma startup. Como é que funciona isso? Como é que você explicaria para a gente? Então, falei da parte do uso e também na formação dos estudantes nessa parte de conscientização, nessa parte do manejo, de conversar com o agricultor, de pegar na planta, no solo, na água, na análise, na pesquisa, no estudo. Então, foi tudo pensado a Irrigmax nesse sentido, Então, o que a Irrigmax faz? Ela é uma startup, que atua, certo, como você já falou, nessa área de irrigação, mas o que ela faz exatamente? Onde ela atua hoje? Quais são as ações que vêm sendo desenvolvidas? Então, hoje, principalmente, o nosso foco está no limão, Então, o limão, quase todo mundo pode ter um pé de limão em casa, daqueles mais comuns, mas o limão que a gente vê nas prateleiras dos supermercados é outro tipo de limão, A gente chama o limão da casca mais fina, esse que nós temos nos quintais, E limão é bom porque dá o ano todo, mas o limão que nós decidimos trabalhar é um limão que veio lá do Sudeste. Ele é uma lima ácida, na verdade, é o limão Tahiti, E a gente decidiu trabalhar na maior área de limão Tahiti do Rio Grande do Norte, que é a área lá da Flores Empreendimentos, lá no Diba. E o que é que a gente faz lá? Então, a gente, como a Irrigmax, você vai dar a ideia que trabalha só com água, mas não. O foco principal é a água, sim.
Mas a gente trabalha a água no solo, a água em si, a água na planta e como isso impacta diretamente na qualidade e no peso dos frutos. Então é isso. Então, para qual mercado a gente vai coletar esse fruto, né? Para onde vai vender? Esse fruto está mais pesado, está mais leve, por quê? E sim, e na parte de fertilização também, de adubação. Então, tudo isso a gente analisa. E também, e ainda por cima, a parte climática, que a gente instalou duas estações meteorológicas lá. É justamente isso que eu ia te perguntar, Stefson. Como é que funcionam os processos que vocês realizam? As tecnologias, as pessoas que são envolvidas, as atividades, para a gente entender o que exatamente a Irrigmax vem executando. Um dos maiores problemas quando a gente vai, principalmente na parte técnica, e vai falar com o produtor, é ele dizer assim para ele, colete o solo, né? Ou colete a água e mandar para o laboratório. Aí você vai receber o resultado, às vezes, daqui a um mês, e às vezes você já tem perdido aquele feeling, né, de resolver algum problema naquela hora. Então, uma das coisas que a Irrigmax, se mudar com tecnologia, é dar o resultado na hora. Então, nós temos equipamentos que dão a umidade do solo na hora, para você verificar na hora quando irrigar, a hora certa, quanto de água tem realmente o solo. A gente tem equipamento que diz o pH na hora. Você não precisa mandar para o laboratório, diz o pH na hora. Por que o pH? Porque o pH ele tem que estar numa faixa ideal. Se ele não estiver nessa faixa ideal, você pode botar o adubo que for. A planta não capta aquele adubo. Então ele já diz, o pH está alto, o pH está baixo. Então você não vai ter que esperar um mês, você já diz na hora. A quantidade elétrica do solo também, para saber como é que a planta está absorvendo a água, então a gente diz na hora. Então, esse é o nosso maior diferencial, é dar a informação ao produtor em tempo real, na hora. Lógico que alguns equipamentos desse têm um preço relativamente alto, né? Não é todo mundo que vai comprar um pH-metro da hora de R$2.000 para ficar botando lá, então você tem que ter certo cuidado, né? Uma estação meteorológica que nós colocamos lá, que foi uma de baixo custo, custou R$4.000, né? Então não é todo mês. E vocês têm mais de uma estação? São duas. São duas porque, como o nosso estudo é de limão, né? Então a gente botou uma estação meteorológica dentro da plantação de limão, para estudar toda a parte de limão, com o desenvolvimento, né, em relação climática e em relação à planta, e colocamos uma para o Diba, para colaborar com todos os produtores, seja ele de manga, de mamão, de coco e por aí vai, né? Então, deixa eu tentar entender. É um equipamento, né, essa estação, sim, que ela vai captar a temperatura, o vento, a radiação solar, a quantidade de chuvas, isso, radiação em tempo solar. real. Todos os agricultores, a um clique, ele tem acesso às informações a cada 5 minutos. E todas essas informações, no caso os dados, eles vão para um sistema. Isso. E nesse sistema você consegue coletar informações para ter exatamente, um diagnóstico do que fazer. Eu correlaciono com os dados que eu tenho do solo, da fruta, né? E por aí vai. É interessante porque é a exata mistura, né? Se o Stefson é um matemático e é um agrônomo, é a mistura da agronomia com a matemática, né? Com a tecnologia que junta aqui dali e se transforma em números, e aí? Quantidade de água exata que eu devo, e exatamente, o tempo, né, e a frequência, mais ou menos isso. Isso, otimizar o uso da água, esse é o primordial, né? Nem uma quantidade maior de água, nem a menor, e nos horários e momentos certos. Exatamente. Né? E aí por isso que você precisa de todas essa parafernália de tecnologias para poder ter esses dados. Toda essa parafernália em tempo real, né? Em tempo real, dizer para o produtor, você não vai precisar esperar 2 semanas, 1 semana para receber o resultado. Você tem o resultado na hora. Logicamente que certas análises aí não tem como dar na hora, aí realmente tem que ir o laboratório, mas as mais sensíveis, que é aquela informação que você precisa ter para resolver na hora, a gente já tem. Entendi. Deixa eu só entender, como é que começou isso? Ele é um projeto que é financiado, não é isso? Isso. Até mesmo que vocês precisam comprar os equipamentos, testar, né, desenvolver. Como é que funcionou esse investimento? Como tudo começou? Né? Certo. Tudo começou em julho de 2023.
né, com alguns estudantes, né, me procuraram para orientar sobre participar o L Agro 2023, né? E disse, bora participar, né? E dentro aí o Sebrae indicou, né, a propriedade, e foi aí que tudo começou. A gente criou a Rigmax veio antes do projeto, na verdade, né? Então a gente criou a Rigmax para concorrer ao L Agro, e depois surgiu a oportunidade, né, do projeto da FGD, o edital 028/2023, que gerenciado pela plataforma Sabiá, né, que a gente conseguiu ganhar recursos na ordem de R$55 mil para desenvolver o projeto. Entendi. Então é interessante que foi mais uma das ações, né, dessas ações de estímulo à criação de novas ideias de negócio. Então, nessa competição do Eliagro, né, o desafio Eliagro 2023, que foi o mesmo desafio que nós tivemos o primeiro lugar com a Sertão Devs. Exatamente. É isso? E aí daí veio a ideia, o projeto, e depois houve um edital, vocês encaixaram. Exato, justamente, pegou a ideia da startup e colocou Quanto no projeto. tempo já de projeto? Já vai fazer 2 anos já. Encerra esse ano o projeto. Em outubro desse ano se encerra. Entendi. Já quero saber mais aí sobre os planos futuros, né, para o projeto, se vai encerrar realmente, se não vai. Mas só registrando aqui a presença do José Anjo, né, um dos nossos integrantes aqui da incubadora da Ineagro Cabugi. Aproveitar para mandar um abraço para o meu personal ali, o Wesley, lá da Academia Central Fitness, né? Agora há pouco eu estava lá fazendo essa forcinha. E mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, né? O professor Joselito, que sempre está aí ouvindo a gente também, os demais professores e alunos da UFESA, e para toda a comunidade aqui de Angicos e região que nos ouve falar um pouco sobre empreendedorismo. E aqui a gente fala sobre o empreendedorismo não só de abertura de negócios, né, de empresas, mas também o empreendedorismo voltado para a vida, né? Esses projetos pessoais que a gente tem e desenvolve, seja na vida acadêmica, seja na vida pessoal, seja comunitária, seja numa igreja, né? Seja na família. Por que não inovar, empreender e fazer diferente, ter novos projetos? Eu acho que o que motiva a gente a se reinventar e a melhorar a cada dia são os nossos projetos e essa nossa veia e comportamento empreendedor. Passar a palavra aqui para Zé Anjo, né? Zé Anjo fala aqui um pouquinho com a gente. Muito bom dia a toda a comunidade, aos amigos da cidade de Angicos, a você, dona de casa, que não está nos ouvindo, aquele ouvinte especial, como minha amiga Nil, que sempre nos escuta aqui no Alto da Esperança. Também mandar aquele abraço também para Zilmar Cabeleireiro, Léo do Corte, né? São pessoas que sempre estão sintonizadas na rádio. Meu amigo José Cristalino, que disse, olha, você mandou alô para muita gente, mas esqueceu de mim. Um abraço, José. Então, a satisfação poder estar aqui compartilhando, né, com todos vocês que fazem parte desse programa. Né, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E essa iniciativa da Rigmax, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo, Stefson, por essa iniciativa e dizer que é uma coisa que há tempos, né, que a gente defende. Inclusive foi até um projeto meu de pós-graduação, aonde a gente colocou o seguinte tema, né, a extensão universitária como propulsora do desenvolvimento local. Porque nesse caso você pegou a pesquisa e terminou fazendo extensão, né, professor João Paulo? Então o Stefson fez a pesquisa, exatamente, né, a inovação, projeto de extensão, né? Então ele fez extensão, porque ele levou o resultado da pesquisa dele para lá, inovar o mercado, né? Então o que acontece? Então isso para mim é muito gratificante, ver esses resultados, né, ver essa realidade acontecendo. Aqui no DIBA, no Distrito de Irrigação do Baixo Açu, né, que é onde o projeto foi executado. E tenho certeza, professor, que numa cidade como Angicos, a gente tendo espaço e a oportunidade, principalmente nos setores potenciais como a nossa bacia leiteira, eu acredito sim que os resultados podem ser animadores e podem, com certeza, com muita convicção, diante de um resultado como esse da Rigmax,
impulsionar o desenvolvimento local, né? Melhorar a questão da tecnologia, a capacidade produtiva, né? Mostrar ao produtor que realmente é possível sim implementar a tecnologia na pecuária, né? Que a nossa agricultura familiar ela precisa ser fortalecida através desse apoio das instituições de base tecnológica e com inserção do poder público nessas atividades para capitalizar através de recursos, né, que é necessário. A verdade é que é preciso recurso. Você foi buscar o edital, se não tiver recurso, não se faz nada. A verdade é que é necessário se buscar os recursos. Então, parabenizo nesse sentido. O projeto saiu na TV Cabugi, né? Você está bem famoso, professor. Né? Já a plataforma Sabiá, mandar um abraço aqui o professor Jean, que é um colaborador do projeto, né, e um pesquisador realmente de grande reconhecimento institucional dentro da nossa universidade e fora. Então isso é muito importante. Eu acredito que é um grande exemplo a gente aprimorar, né, incentivar que mais projetos como esse possam acontecer. Né? Eu estou fazendo até esse discurso aqui, professor João Paulo, porque eu vi o Stefson emocionado, né? Falando da profissão dele lá, numa discussão na universidade lá em Mossoró sobre a questão da inovação, né? Sobre a pesquisa, sobre a questão empreendedora. Né? E ele dizendo que tinha essa paixão de ensinar, de fazer parte da universidade, e isso é muito gratificante ver projetos como esse se realizando. Para você, qual o sentimento de ver se concretizando, ver resultados como esse, fazer acontecer? Bem, me deixa muito feliz os resultados, né? A gente, como eu disse naquele dia que você está vendo, né? Não é só o resultado em si, é a possibilidade de fazer com que os nossos estudantes, né, vejam outra realidade além daquela que nós mostramos na universidade. Então, lá na RIGMAX eu mostro, ó, gente, que vocês estudam aqui, seja matemática, seja física, seja sociologia, tudo a gente aplica aqui, né? Empreendedorismo, então, ele vai lá, vai no solo, vai na água, acorda cedo. Eu faço meus alunos, quando a gente vai falar pela propriedade, ela acorda 4 da manhã. É mais cedo que a gente que faz colheita lá. Mas por que tem que ser? Não, porque tem que ser antes deles colherem, né? Então, a gente vai analisar antes, então, ele vai lá, 4 da manhã, vê lá vai na planta, se espinha, tudo. Então eles veem a realidade, né? Que provavelmente talvez não vejam, ou se verem, só vão ver no mercado de trabalho, né? Ver a realidade. E me deixa muito feliz que todos que por ser um projeto ligado à universidade, muda muito, né? Os alunos se formam, os alunos seguem para outras áreas, mas todos têm, falam bem, né, do tempo que passaram na RIGMAX, que já tem 2 anos, né? Então, é isso. Me deixa muito feliz com os resultados, que agora que estão aparecendo os primeiros resultados. Stefferson, como você acabou de falar, né, 2 anos já se passaram, né? Tá terminando aí esse projeto. Eu quero saber já sobre o futuro do projeto. Sim. Antes a gente vai dar só uma pausazinha para ouvir uma música, fazer um intervalo, tomar uma água. E já eu quero saber, aí acabou a RIGMAX, como é que vai ser? Sim, já a gente fala sobre isso. Vamos. São 11h46, de volta aqui no Você Empreendedor, uma iniciativa da incubadora Ineagro Cabugi da UFES Angicos. E hoje que estamos com o tema RIGMAX, startup da UFES Angicos, especialista em tecnologias e métodos de análise de variáveis para irrigação. E estamos conversando aqui com o matemático, né, matemático e engenheiro agrônomo e professor da UFES, o professor Stefferson. Stefferson, você estava falando para a gente que esse projeto de RIGMAX já vai fazer 2 anos. Isso. E aí, acabou? Quais são os planos? Bem, em termos de recurso, realmente vai encerrar, né, em outubro, né, vamos finalizar o projeto, entregar o relatório final, tudo, né, para o Ministério da Integração Regional. Mas a RIGMAX em si, como eu havia falado anteriormente, ela nasceu antes do projeto, então a RIGMAX vai continuar,
né? Não vai continuar mais, não vamos receber mais os recursos para continuar. Mas Esse aí, projeto do Limão Tahiti é um dos projetos da Irrigmax. Exatamente, exatamente. A startup continua. A startup continua. Já tem alguma programação em mente, alguma atividade em mente? A nossa ideia é que a gente já conversou com alguns produtores lá, né, lá do Diba, principalmente de manga, mamão e o próprio limão também, o pessoal ligado ao limão, de continuar de certa forma, né, os nossos estudos lá. Porque eles primeiro, gostaram dos resultados que ele mostrou, ó, a gente fez isso pro limão, e nós gostaríamos de estender isso para outras culturas. Então eles têm interesse sim. A gente ainda vai começar umas novas conversas, né, para saber, mas eles têm interesse sim. Né? O que é mais complicado, por incrível que pareça, é arranjar gente, assim, alunos, né, que estejam interessados, porque, querendo ou não, a UFES, apesar de ser uma universidade federal rural, ela não tem cursos ainda da área agrícola, né? Aqui no campus de Angicos, né? Tem no campus de Mossoró, mas não tem em Angicos. Então fica difícil, né, ligar essa parte dos alunos com a prática. Então já fica um chamado aí, os alunos que estão nos ouvindo, né, que têm interesse de participar num projeto de extensão e de inovação, né? Que tem interesse de aprender, a desenvolver e mergulhar nessa área. E você falou uma coisa, o matemático, né, é agrônomo, e eu tento fazer justamente essa ligação. Ligar análise de dados, matemática, estatística, computação e agronomia. Ligar tudo isso, né, no projeto. Isso. E, Stefson, isso é interessante, porque o seu projeto é exatamente a ligação entre... Às vezes as pessoas estudam matemática, principalmente quem estuda engenharia, um monte de cálculo, e vou usar esse cálculo para quê na vida? Exatamente. Né? E aí você dá um exemplo prático, onde você pega tecnologia, você associa do ensino da matemática, para que a matemática serve, e traz isso para uma prática de mercado. Algo literalmente prático. Quantidade e frequência de água que eu coloco para cada cultivo de planta. E qual o impacto disso? Exato. Né? Isso por meio de tecnologias que vão diagnosticar. Sim. E aí você estava falando, então quer dizer que o mesmo método, né, que você falou de tecnologias, ele pode ser aplicado também a outras culturas de produção, não é isso? Pode. Outros frutos, outras... E aí eu queria aproveitar e te perguntar, o que é que você acha do cultivo do consórcio? Explica mais ou menos o que é esse cultivo, o que é o consórcio e se adequa a essa realidade da Irrigmax? Bem, quando a gente iniciou, né, os estudos com limão no Diba, as plantas já estavam grandes. E eu perguntei todo o histórico. Antes de começar a estudar, a gente perguntou todo o histórico, né, da cultura. Então ele disse que inicialmente, né, fez consórcio de limão com mamão. Então as plantas eram pequenas, né? Plantou junto. Explica pra gente o que é consórcio, para de repente. É quando você planta duas ou mais culturas no mesmo ambiente, no mesmo local, aproveitando as entrelinhas e o espaçamento dessas plantas. Tipo coco e maracujá no mesmo espaço. Pode ser. Se bem que não é comum, mas pode ser sim. Pode ser sim. Tipo, o consórcio mais conhecido é milho e feijão. Milho e feijão. No mesmo espaço, atuando juntos, utilizando o mesmo solo, a mesma irrigação? Mesma irrigação, tudo. Né? Isso é muito comum na agricultura familiar, que quer que o espaço não é grande, né? Então você adensa, né, as culturas para você ter um maior rendimento por espaço, né, por hectare ou por área. E ele se adequa a esse consórcio, por exemplo, a metodologia que vocês vêm desenvolvendo na captação desses dados e... A nossa metodologia se adequa a qualquer tipo de cultura ou método de plantio que você utilizar. Mas no caso do plantio limão, que a gente começou a estudar, a longo prazo não compensa muito ele utilizar ainda o consórcio. Depois que as plantas alcançaram mais de 1 metro, ele abandonou o consórcio, porque como ele trabalha muito tecnificado e tem muito maquinário, então passa trator entre as linhas, não dá para você mais plantar ali no meio, né? Quase tudo é automatizado por máquinas na plantação deles, então não cabe mais, né, a parte de consórcio. Mas se você trabalha em pequenas áreas, com agricultura familiar, com sua família, ou com pessoas próximas, né, com cooperativas, então sim, compensa muito você fazer consórcio.
entre várias culturas. Stefson, a gente muito fala aqui sobre a realidade da universidade, o que é a universidade. Muitas vezes as pessoas acham que a universidade é apenas o ato de aulas, de dar aulas, né? Sim, Professores sim. que dão aulas para os alunos, também faz parte. Mas você só dá aula. Né? Você faz o que? Eu sou professor. Ah, então você só dá aula, né? E o professor universitário, na verdade, a universidade, ela é mais do que dar aula, né? Sim, sim. Ela tem aí, vamos dizer assim, os pilares, que é a pesquisa, ensino e a extensão, né? E um quarto pilar, que a gente vem discutindo bastante Sim, sim. da universidade, não sei se você concorda comigo, que é a inovação. Concordo. Então, dar aula, né, o processo das aulas, que é a parte de ensino, além de outros projetos de ensino. A pesquisa, né, que é desde o TCC até projetos de pesquisas, né, que vai para campo, que coleta dados, que analisa esses dados, que cria conclusões, né, que se cria artigos, né, que fica para a prosperidade, para outros pesquisadores de todo mundo. E a extensão, que é trazer a realidade da universidade para as necessidades do mundo, do mercado, da comunidade, né? E o seu projeto é um excelente exemplo disso, né? Da matemática aos conhecimentos do agro, as tecnologias possíveis e trazer tudo isso para práticas dentro do plantio, especificamente com irrigação. Ou seja, a inovação, né, um exemplo de inovação, são tecnologias, um exemplo de ensino. O aluno, ele estuda a matemática, ele aplica ali dentro daquela realidade. É um exemplo de pesquisa, porque são dados que se coleta ali, né? Já enviamos o primeiro artigo e estamos fazendo os outros já relacionados. E de extensão, porque traz a universidade, tira a universidade dos muros e leva até o agricultor, né? Aquele produtor rural que vai ter a necessidade prática, né? E aí a minha última pergunta é como é que funciona essa parceria de universidade e agricultor? Como é que vocês convivem? Como é que é a aceitação no seu caso especificamente? Bem, no meu caso foi facilitado, né? Porque o Sebrae intermediou. Mas, coincidentemente, eu já conhecia o engenheiro agrônomo responsável, né? Pela área, é meu contemporâneo do curso de agronomia, né? O Ari, abraço, Ari. Mas eu conheci, devido a isso, eu conheci vários outros agricultores que se interessaram no projeto, né? Se interessaram em aplicar o que nós estamos fazendo na área em mão na cultura deles. E eles, sendo muito honesto, estão dispostos a investir. Né? Eu expliquei a dificuldade, mas estão dispostos a investir. Claro que esbarra numa certa burocracia. Só para eu conseguir toda a parte burocrática, eu demorei 3 meses junto à universidade. 3 meses assinando papel, voltando papel, tudo. 3 meses pra até dar certo. Utilizar os recursos, isso, até dar fazer certo. compra de equipamentos. Não, eu tô falando sem compra de equipamento, só a parte burocrática. só parte burocrática mesmo, só papelada mesmo. Foram 3 meses, né? Porque lógico que tem que estar tudo correto, legalizado, né? Mas essa parte, ele até me perguntou, vai dar certo? Tá dando certo? Tá dando certo, é porque é demorado mesmo, né? E o presidente da associação, o senhor Paulo, né? Eu conversei com ele ano passado, vamos até retomar essas conversas do pessoal da associação de manga, que eles exportam, querem melhorar a parte de rastreamento da manga e mandar a manga para a Europa. Então eles precisam de mais dados, precisam de mais análise, precisam dessa parte de pesquisa, né? Que eu acho que é onde a universidade, né, junto com a extensão, pode mais contribuir, né? É nesse sentido. A universidade ela é detentora da ciência e da tecnologia. Justamente. Né? E o mercado, independente dos mercados, do agro, da indústria, dos serviços, necessita de ciência e de tecnologia para aplicar a inovação. Né? Então, é uma mistura perfeita. Stefson, parabéns pelo projeto, tá? Parabéns pela iniciativa. E como você falou, conclui agora, acaba uma nova etapa, um projeto da Irrigmax, melhor dizendo, mas a Irrigmax continua e tem ideias de novos projetos. Aí eu pergunto, Sim. faça um convite aí para alunos que se interessem ou mesmo
investidores, né, que se interessam em investir na sua ideia, Sim, sim. ou até mesmo para outros produtores que de repente queiram participar aí dessa nova fase da Irrigmax? Pois é, como o projeto, né, de desenvolvimento da tecnologia para limão vai acabar, né? Mas a Irrigmax vai continuar. Então você estudante, você produtor, né, ou outro interessado que queira desenvolver o que nós estamos fazendo, utilizando tecnologia, estação meteorológica, análise de solo, análise de água, quiser colocar em alguma cultura, né, seja ela qual for, né, toda a nossa metodologia serve para qualquer cultura, seja para alimentação animal, seja para alimentação humana, seja qualquer planta, né, a gente está aberto, né, a novas parcerias. E os alunos podem ser de qualquer curso? Como é que Qualquer funciona? curso, Já que a gente qualquer não tem curso. aqui essa área específica aqui em Eu vou falando da nossa experiência. Então, nós trabalhamos com alunos de ciência e tecnologia, né, que é o CIT, alunos de engenharia de produção também, alunos do BSI, LCI também nós já trabalhamos, né, então cabe qualquer curso, né, qualquer curso cabe, inclusive, pode parecer, mas cabe aluno de pedagogia também, né, porque nós temos a parte que nós ensinamos aos outros como utilizar a tecnologia. E a Porque- pesquisa, já que tudo Justamente. é uma grande pesquisa, Justamente. né? Então, então ele não chega lá, vai e não passa nada para eles, não. Ele diz, tem esse equipamento utiliza dessa forma aqui, porque nós não estamos lá 24 horas, não estamos lá o tempo todo. Então tem que ter pessoas, né, capazes de lidar com os equipamentos, lidar com um certo nível de ciência, mesmo não estando na universidade, para utilizar lá os equipamentos. Há um método, há uma tecnologia e há uma necessidade de aprendizagem. Exato. Né? E se há aprendizagem, há também o pedagogo. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Ok, Stefson, então parabéns, muito obrigado aí por compartilhar conosco, né, o seu projeto, as suas ações, exemplificar como é que você faz pesquisa, ensino, extensão e inovação dentro de um projeto e exemplificar como é que a universidade pode sair dos seus muros e ir até o produtor rural, né? Então, mais uma vez, agradecemos a todos os ouvintes e ficamos aqui, né, com mais um Você Empreendedor. E até a próxima terça-feira, que nós iremos iniciar um novo quadro, né, onde vamos saber o que é que as empresas júniores da UFES Angicos, o que é que elas andam fazendo. Então, nós vamos ter aí os próximos 3 programas, uma programação para compreender as ações que vêm sendo desenvolvidas pelas 3 empresas júniores da UFES Angicos. Uma boa tarde a todos e um grande abraço. Até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Você Empreendedor, aqui nas ondas da FM 104,9. Uma realização da Ineagro Cabugi da UFERSA.